Senhor, Deus, estou aqui para fazer aquilo que o Senhor colocou na minha boca. Me ajude, derrame tua graça, derrame, Senhor. Oh Deus, estou vendo teu amor sobre mim. Um banho, do Espírito Santo, da paz, da unção. Em nome de Jesus. Bom dia, estamos aqui em mais uma meditação da palavra de Deus. Hoje, dia 27 de setembro de 2024. Estamos aqui para você que, quando for ver, talvez seja noite ou tarde, madrugada, não sei. Nós estamos gravando pela manhã. E com o intuito tão somente de glorificar, de transmitir aquilo que para a qual Deus nos tem reservado, para levar a palavra dele à luz da verdade pelas Escrituras Sagradas. Aqui em minha mão, Bíblia Sagrada. Que tudo é para a glória dele. Nós não temos nada, não somos nada. A gente somos tão somente servos. E é uma glória ser servo. E a outra glória que eu tenho falado nas minhas meditações, pelo Espírito Santo, que é uma das mais precisas e fortes mensagens, é a glória da cruz. Se você fosse gloriar, pensar que é alguma coisa, olha para a cruz e se glorie na cruz. É isso que Deus quer. E um assunto deste dia tem como tema: de que forma você está alimentando o seu ser espiritual? A gente somos um ser trino. Se você que tem sabido das Escrituras Sagradas, se você não tem uma Bíblia, talvez tenha ouvido alguém falar que no início de tudo, no livro de Gênesis, Deus soprou, fez o homem do pó da terra, soprou e fez alma vivente, colocou seu espírito. Somos um ser trino, alma, corpo e espírito. Quando morremos, o nosso corpo vai para o pó e ao pó se transforma. A alma vai prestar conta a Deus do que fez, bom ou mal, certo ou errado, e o espírito volta para Deus. Que fique bem claro isso. E somos um ser trino. Nosso corpo precisa se alimentar, beber água, se alimentar com os alimentos daqui da terra, para produzir sangue, vida em nós, para que a nossa vida venha sempre ter nutrientes para continuar a viver. E a alma, ela é nutrida pelo temor. Ela é a base do coração, que é onde tem contido os sentimentos, as intenções. Mas o espírito, que é aqui, na mente, ele trabalha através de intelecto, de coisas espirituais, porque é o ser espiritual. Por isso que Jesus disse àquela mulher que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade, em espírito, na inteligência, raciocinando conforme aqui, o que está escrito aqui. É disso que o espírito se alimenta, e o espírito é a base de tudo. Se seu espírito está mal, por mais que você tenha um bom casamento, tenha um bom emprego,
e seja robusto, se alimente bem, mas se seu espírito está mal, a sua vida, ela não tem muito sentido espiritual para com Deus, porque é o nosso espírito, através também do Espírito Santo, que se relaciona com Deus. Então, a base da vida é o espírito. Então, se a gente não está bem com Deus, se não se alimenta disso aqui, ó, que é o Espírito de Deus, a palavra de Deus é o Espírito de Deus. Não foi assim que o Senhor Jesus disse? As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. É isso aí que Deus quer que a gente entenda. Primeiro, ele disse o reino dele, o Espírito, para depois as outras coisas. Então, para não se prolongar em nossas palavras, que também eu a corrijo, que são palavras que vêm guiadas pelo Espírito Santo. Então, para começar aqui, vamos falar apenas de 2 tipos de alimento: os que não edificam a nossa vida espiritual e as que edificam a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, nós temos alimentos espirituais que não edificam. São 3 deles que a gente anotou aqui. Tem mais, mas anotamos só 3. Primeiro, tradições de homens. Isso está escrito no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 8, que diz o seguinte: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de homens. Muitas pessoas preferem ter sua própria regra de fé, fazer as coisas do seu próprio jeito, criando do seu próprio jeito, e não conforme Deus. Jesus repreendeu a essas pessoas que ensinavam a lei, e eles ensinavam errado, eles ensinavam da forma deles, mas conforme o mandamento de Deus, não. Ele não se preocupava com os mandamentos principais da lei de Deus, que eram arrependimento, era a fé e a misericórdia. Não se preocupava com isso e com o verdadeiro ensino de Deus, conforme estava escrito. Eles ensinavam ao modo deles. Eles mesmos faziam o costume e a maneira deles para ensinar o povo. E isso vai ter uma prestação de conta. Quem ensina as pessoas contradições de homens, onde paga um preço muito grande, que a palavra de Deus tem que ser pregada conforme está escrito na palavra de Deus. Segundo ponto, ensino errôneos. Mateus capítulo 16, versículo 6 e o 12. O versículo 6 diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. O versículo 12, Jesus se referia ao ensino dos fariseus e saduceus. Fariseus, uma religião que ensinava as coisas da maneira deles. Saduceus não cria na ressurreição. Então, como é que a pessoa vai ter uma fé para salvação se está sendo ensinada errada? Se não ensina o que é arrependimento, se não ensina da ressurreição de Jesus, se não ensina da graça de Deus, se ensina do modo deles. Como é que uma pessoa dessa vai ter uma fé legítima das Escrituras? Não tem como, não tem como. Então fica difícil uma pessoa ser salvo com ensinos errôneos. E terceiro ponto, ensinos mentirosos, que são o significado de ensinos errôneos. Mas
tem algo assim a acrescentar. Olha só, em 1 Timóteo, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, no tempo dele, escrevendo para Timóteo, que era um pastor iniciante que Paulo preparou ele. Capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2. Vou ler de forma resumida. Ora, o Espírito afirma que nos últimos tempos muitos darão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras. É muito sério. Por que muitas pessoas são enganadas por qualquer tipo de ensinamento? Porque elas não conhecem a palavra. Elas não procuram conferir tudo que se fala, tudo que se ensina. Então, uma pessoa incauta, uma pessoa ingênua, tudo que a pessoa disser, ela vai crer. Mas por quê? Ela é ingênua, ela não procura examinar. A gente sempre cita, vez por outra, os novos na fé na cidade de Bereia, quando o apóstolo Paulo pregava, eles ficavam ali com o livro da lei. O que Paulo dizia, eles iam lá pegar o livro para ver se era do jeito que Paulo estava dizendo. Mas há pessoas que qualquer coisa aceita. Diz amém, diz glória a Deus. É muita infantilidade, muita ingenuidade. E também eu acrescento por mim mesmo muita falta de disposição para ler a palavra, para gastar tempo meditando na palavra. Quando a pessoa tem sede, a pessoa vai a fundo até se saciar. É isso que o povo precisa. Examinar mais a palavra. Examinar mais a palavra. E não concordar com qualquer coisa que as pessoas dizem e você dizer amém. O sensato, a palavra de Deus diz em Provérbios, que ele não dá crédito a qualquer coisa. Ele procura, ele examina, ele analisa para ver se aquilo é verdade mesmo. É assim que as pessoas que querem ter a salvação têm que fazer, examinar. Jesus disse, isso é o texto áureo do Novo Testamento, do livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 5, versículo, se não me falha a memória, 44, que diz, 39, examinai as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna. Jesus, Deus sempre está colocando aqui, sempre está colocando a palavra à disposição de todo mundo. Agora tem pessoas que não se esforçam para ter a disposição, para conhecer mais de Deus. Lá na frente a gente vai falar o que significa a pessoa saber se alimentar de forma sábia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu vou adiantar mais aqui já para falar sobre isso. Vamos falar sobre agora o segundo tópico, alimentos espirituais que edificam a vida espiritual, a vida do espírito, alimentos verdadeiros, alimentos sadios através daqui da palavra. Olha só o que iremos citar agora, como são 3 pontos, que a gente só separou só 3 pontos de 3 alimentos espirituais. O primeiro é o alimento que vem de Deus. O salmista disse, guia-me a pastos verdejantes. Salmos
23, versículo 2. E aí, o que você entende sobre isso? Pastos verdejantes. Há quem se alimente de qualquer alimento. Alimento seco, alimento misturado, alimento sem vida, insosso, sem gosto. Mas eu tenho uma experiência, e também isso Jesus fala em João capítulo 10, sobre as ovelhas que entram pela porta. Mas eu vou citar experiência, porque experiência faz com que a pessoa abra mais o entendimento. Há uns anos atrás, nós tivemos o privilégio de estar na companhia de um homem de Deus, que eu levo como exemplo pela minha vida toda. Hélio Barros, um pastor, Senhor, um pastor sério, um pastor de Deus, um pastor sensato, um pastor de Deus, pastor verdadeiro, um pastor sério, que levava a sério a vida com Deus. Ele me ensinou muita coisa. E eu tive o prazer de estar ao lado dele. E tinha momentos que ele tinha uma criação de ovelhas e ele confiava a mim e ao filho dele. E nós sabemos que ovelhas, ela obedece à voz do pastor. Quando é o pastor mesmo de Deus. E a ovelha, o pastor verdadeiro, leva as ovelhas a pastos verdejantes. Era assim que a gente fazia. A gente procurava os pastos verdejantes e elas ficavam felizes, pulando. Que coisa maravilhosa. Elas pulavam de alegria. E a gente guiava elas assim, e elas sempre não saía, não desobedecia. Ela obedecia a nossa voz. E quando era canto seco assim, elas passavam de longe, porque a ovelha se alimenta de um alimento verdejante, um alimento nutritivo, legítimo da palavra, o alimento verde. E o pastor que tem muito respeito e consideração ao seu pastor supremo, ele tem um respeito, uma consideração, um temor tão grande a esta palavra, para passar a verdade do que está escrito. Alimentar as ovelhas com um alimento genuíno, verde, pois ovelha, ela não engole, não come qualquer tipo de capim. Segundo ponto, alimento que fortalece a fé. Tem que ser um alimento que fortalece a fé. Eu tenho dito a algumas pessoas, a palavra é fé, é o Espírito, e o Espírito é fé, e a fé é Espírito, é vida. Então, se nós temos o nosso ser espiritual, ela se alimenta do que é Espírito, do que é fé. É aqui, ó, a palavra é fé, é Espírito. Este é o alimento que diz lá em Romanos, Paulo falando aos novos convertidos da cidade de Roma, no capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ouvir o quê? Quem? A pastor, a ensinos errados, a homens, a ideologias. A quem você deve ouvir?
que vai gerar fé. Aí estão aqui, ó, a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Quando alguém me pregou que eu estava com sede de salvação, que eu clamei a Deus pedindo a revelação da salvação, não deu outra. Eu fui sincero, mesmo não servia a Deus nem nada, mas ele ouviu. Porque a palavra de Deus diz que ele não ouve a pecador, mas se o tal se humilha, se arrepende, a esse ele ouve. E um servo de Deus, colega da classe onde eu estudava, trouxe a palavra, e essa palavra, ela diz: como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? E ele pregou a palavra da fé. Era só o que eu precisava. E eu criei. Porque essa palavra, quando você tem um coração puro e tem sede dela, ela verdadeiramente entra em você e gera a fé que salva. Último ponto. O alimento sólido. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Olha bem, para você refletir. Tem suas faculdades exercitadas. Faculdade exercitada é usar o raciocínio, pensar, analisar com o espírito, não com emoção, com o espírito. Aí sim, você vai saber, Deus vai dar o discernimento e você vai entender o que é certo e o que é errado. É isto que Deus faz para aquele que é sincero para com Ele, humilde e que tem sede da verdade dEle. A esse Deus revela, dá o discernimento do que é verdade e do que é mentira. E vamos concluir aqui com as seguintes palavras. As palavras de Deus em ministração têm que serem expostas sem emoção e sim com entendimento de forma racional e equilibrada pelas Escrituras. Aí nós vamos ler isso aqui rapidamente, livro de Atos, capítulo 18, versículo 24 e versículo 25. Atos, capítulo 18, versículo 24 e versículo 25, que diz o seguinte: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras, ou seja, que conhecia, que sabia manejar, que tinha intimidade, que examinava as Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, não de emoção, de espírito, razão. Falava e ensinava com quê? Com precisão a respeito de Jesus. É isso que o povo de Deus precisa entender. Examinar as Escrituras e colocar ela aqui, raciocinando no espírito, no entendimento, sem emoção alguma. Ele mesmo tem que ter o seu pessoal com as Escrituras e com Deus. Toda vez que você for ler a palavra de Deus, seja humilde. Seja humilde. Não procure saber nem entender com o seu próprio entendimento. Eu tenho falado para algumas pessoas, vou revelar agora e vai servir para muitas pessoas. Quando eu vou ler a palavra de Deus, eu me ajoelho e falo: Senhor, Senhor Deus, eu falo para os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Senhor Deus, no nome de Jesus, estou falando para o Filho. Eu te peço, Espírito Santo, me revele, porque essas palavras são palavras espirituais. E está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, Senhor, e em Romanos, que o Espírito Santo é que dá o discernimento, é que ele perscruta
as profundezas de Deus e revela aquilo que Deus fala na palavra dele. Então seja sincero, fale com o Espírito Santo e peça discernimento, porque Deus ouve a oração sincera. Continuando, concluindo aqui. Então, tanto para falar a palavra de Deus, como também adorar, tem que ser com entendimento, mente, espírito, e não com emoção da carne, que é a alma, pois de tais adorações Deus não se agrada. Pois a adoração, quando é de espírito, entendimento, a essa ele recebe, pois ele é Espírito. Deus abençoe.